Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à segunda aula. Hoje a gente vai falar sobre ângulos e ainda nesta aula a gente vai falar também sobre os axiomas de medição de ângulo e os casos de congruência entre triângulos. Então vamos lá. Começando, como que é a definição? Então, como que a gente pode definir um ângulo? Tá? Então, definição. Um ângulo nada mais é do que a união de duas semirretas com a mesma origem. De mesma origem. Então a figura que apresenta aqui, eu tenho então duas semirretas de mesma origem. Aqui vamos chamar esse ponto aqui de A. Aqui eu tenho um ponto B e aqui um certo ponto C. Tá? Então eu tenho as semirretas AB e a semirreta AC. Aqui então essa origem, do ângulo aqui a gente chama de vértice do ângulo, certo? E as duas semirretas aqui a gente chama de lados do ângulo. Ok? Então essa é a nomenclatura que a gente tem. Então o ângulo é a união dessas duas semirretas. Como que fica então a notação? Então a notação vai ser o ângulo A, então é só colocar um chapéuzinho aqui no A, ou então denotar BAC. Certo? Então esses dois tipos de notação aqui que a gente vai utilizar, tá? Aqui não importa a ordem, eu posso escrever BAC ou CAB, também não tem problema. Tá? É o mesmo ângulo. Tá? Muito bem, chamamos de ângulo raso o ângulo formado por duas semirretas opostas. Então, o que são semirretas opostas? Semirretas opostas é quando essa outra aqui, as duas semirretas estão na mesma reta. Tá? Então, se eu tenho essa situação aqui, se eu tenho aqui o ponto B, a origem que é o ponto A, e aqui o ponto C, então desse lado aqui eu tenho a semirreta AB e desse lado aqui eu tenho a semirreta AC. Então são duas semirretas opostas. Tá? Então nesse caso aqui a gente fala que esse é um ângulo raso. A gente vai ver depois que ele mede 180 graus. Muito bem, então isso que é um ângulo raso. Quando eu tenho essas duas semirretas aqui são opostas, então elas estão sobre a mesma reta. Beleza. E agora o que a gente fala então? Como que a gente define um ponto estar no interior do ângulo? Um ponto vai estar no interior se ele está nessa região aqui, ó, certo? Figuramente. Geometricamente observando, é um ponto que está nessa região. Como que eu defino ele? Então a definição então P está, então P é um ponto, então ele está no interior do ângulo, BAC, ou é ponto interior, então ou a gente fala que ele é um ponto, ele está no interior ou ele é um ponto do interior, se os pontos P e B, então eu quero um ponto que está aqui, ó. Então eu quero que P e B estejam do mesmo lado da reta que passa por AC.
E eu quero que P e C estejam do mesmo lado da reta que passa por A e B. Essa que é a ideia. Tá? Então, se P e B estão do mesmo lado da reta que passa por A e C. Então, a notação de reta que passa por A e C é assim. E B e C estão do mesmo lado B, do mesmo lado da reta. Então, quer que P e C estejam do mesmo lado da reta que passa por A e B. Certo? Então, dessa forma que a gente diz que ele é o ponto que está no interior. Agora, se ele não satisfaz, então, por exemplo, se ele está desse lado aqui, ó, se aqui é o ponto P, aqui, então veja, quando eu olho aqui sobre a reta AC, P e B vão estar do mesmo lado da reta AC. Só que P e C não estão do mesmo lado da reta AB. Então, para estar no interior, tem que satisfazer as duas condições. P e B estarem do mesmo lado da reta AC e P e C terem do mesmo lado da reta AB. Tá? Se não satisfaz uma delas, a gente fala que ele está no exterior do ângulo. Né? Então, se ele está desse lado, se ele está desse lado, se o P estiver aqui, significa que ele está no exterior da mesma forma. Tá? Muito bem. Ótimo. Então, o interior é exatamente essa região aqui, ó. Tá? Aqui é o interior do ângulo. Então, essa é a definição de ângulos e essas são as nomenclaturas que a gente toma no ângulo. Além disso, pessoal, a gente chama de região angular. Quem é a região angular? Vai ser todos esses componentes. É a união de toda a semi-reta e todo o interior do ângulo. Tá? Então, a região angular vai ser a união, né, das semi-retas, que são o que? Os lados do ângulo, né? Como a gente definiu aqui, as semi-retas são os lados do ângulo, unido com seu interior. Tá? Então, a região angular dada pelo ângulo A vai ser todos esses componentes, as duas semi-retas e a região do interior.